Um pedaço de tecido amarelo destruiu uma família inteira. Essa frase pode parecer exagerada, mas garanto que quando vocês ouvirem minha história completa, vão entender cada palavra que estou dizendo. Meu nome é Elvira Coutinho, tenho 68 anos. E o que aconteceu comigo provou que a vida tem formas muito peculiares de nos ensinar lições sobre respeito, humildade e as consequências de nossos atos. Morava sozinha numa casa simples no centro de Petrópolis, desde que meu marido Benedito faleceu, há 3 anos. Durante décadas, fui proprietária de uma pequena floricultura que herdei da minha mãe. Conhecia cada tipo de flor, cada estação de plantio, cada segredo para fazer um arranjo perfeito. Minha vida sempre foi dedicada à beleza das coisas simples. Uma rosa vermelha bem cuidada, um girassol que acompanha o movimento do sol, a delicadeza de uma violeta roxa. Trabalhei duro todos os dias, acordando antes das 5 da manhã para ir ao mercado de flores, organizando buquês para casamentos, velórios, declarações de amor e pedidos de desculpas. Depois que Benedito partiu, vendi a floricultura. O dinheiro não era muito, mas dava para viver com dignidade. Minha rotina se resumia a cuidar da casa, assistir minhas novelas preferidas, fazer tricô e esperar as visitas do meu único filho, Marcelo. Ele tinha 42 anos, vendia carros numa concessionária aqui mesmo em Petrópolis e era casado há 5 anos com Jéssica, uma moça de 35 anos que trabalhava como influenciadora digital. Pelo menos era assim que ela se apresentava, sempre mexendo no celular, tirando fotos de tudo, falando sobre números de seguidores como se fossem a coisa mais importante do mundo. Nossa relação sempre foi complicada. Desde o início do namoro, percebi que Jéssica me via como um estorvo, uma pessoa antiquada que não entendia o mundo moderno. Ela fazia comentários sutis sobre minha roupa, minha forma de falar, minhas receitas tradicionais. Dizia que eu precisava me atualizar, que minhas opiniões eram ultrapassadas. Marcelo, coitado, ficava sempre no meio, tentando não criar conflito, mas nunca me defendia quando ela exagerava nas críticas. As visitas de domingo se tornaram um martírio silencioso. Eu preparava o almoço com todo carinho. Meu escondidinho de carne seca, minha farofa especial, o doce de leite caseiro que Marcelo adorava desde pequeno. Mas Jéssica sempre encontrava algo para reclamar. A comida estava muito temperada, ou sem tempero suficiente, ou pesada demais para o estilo de vida saudável dela. Ela chegava na minha casa usando roupas caríssimas, bolsas de marca, sempre comparando tudo que eu tinha com padrões que, obviamente, eu não conseguia alcançar. Marcelo mudou muito depois que se casou. O menino carinhoso que me abraçava forte e contava todos os seus problemas se transformou num homem distante, que olhava mais para o celular do que para mim durante nossas conversas. Às vezes eu o pegava concordando com os comentários maldosos da esposa, só para evitar discussão. Doía ver meu filho se tornando alguém que eu não reconhecia mais. Durante os últimos meses de 2024, decidi que precisava fazer alguma coisa para sair da rotina melancólica que minha vida havia se tornado. Estava cansada de me sentir invisível, de usar sempre as mesmas roupas escuras, de me comportar como se já estivesse com um pé na cova. Benedito sempre dizia que eu ficava linda de amarelo, que essa cor iluminava meu rosto e realçava meus olhos castanhos. Fazia anos que não usava nada colorido, sempre preto, marrom ou azul marinho. A ideia de comprar algo especial para o Réveillon surgiu quando passei em frente a uma boutique no centro da cidade. Na vitrine, havia um vestido amarelo que parecia estar me chamando. Era um modelo elegante, não muito jovem nem muito sério, perfeito para uma senhora da minha idade que queria se sentir bonita novamente. O tecido era de boa qualidade, com um caimento que disfarçava as imperfeições do tempo e realçava o que ainda havia de bom em mim. Entrei na loja com o coração batendo forte. Fazia tanto tempo que não comprava uma roupa para me sentir especial. A vendedora, uma moça simpática, me ajudou a escolher o tamanho certo e quando me olhei no espelho do provador, senti algo que não experimentava há anos. Alegria genuína com minha própria imagem. O vestido ficava perfeito, me deixava com uma aparência renovada, como se eu tivesse voltado alguns anos no tempo.
Paguei a peça com parte da minha pequena poupança e saí da loja sorrindo. Durante toda a caminhada até casa, planejei como seria especial usar aquele vestido na virada do ano. Talvez fosse a oportunidade perfeita para começar uma nova fase da minha vida. Uma etapa onde eu não me esconderia mais atrás de roupas sem graça e atitudes conformadas. Guardei o vestido no meu guarda-roupa como se fosse um tesouro. Às vezes, quando estava sozinha, abria o armário só para admirar a peça pendurada ali, imaginando como seria a reação das pessoas quando me vissem com ele. Pensava especialmente em Marcelo e Jéssica. Queria que eles percebessem que eu ainda estava viva, que ainda tinha vontade de me arrumar, de me sentir bonita, de participar da vida. Durante as semanas seguintes, mal conseguia conter a ansiedade para mostrar minha aquisição. Imaginava o sorriso no rosto do meu filho quando me visse mais animada, mais cuidada. Achei que até Jéssica poderia aprovar. Talvez fazer algum comentário positivo sobre eu estar finalmente me cuidando melhor, como ela sempre sugeria de forma indireta. O que eu não sabia é que aquele vestido amarelo seria o catalisador de uma transformação muito maior do que eu poderia imaginar. Não apenas em mim, mas em toda a dinâmica da nossa família. Às vezes a vida coloca situações no nosso caminho que servem como teste de caráter, momentos que revelam quem realmente são as pessoas que estão ao nosso lado. Naqueles dias de dezembro, eu estava guardando algo muito mais importante do que um vestido novo. Tinha na minha bolsa um papel que poderia mudar completamente o rumo de nossas vidas. Mas isso é uma história que vocês só vão descobrir se continuarem comigo até o final, porque o que aconteceu naquele domingo de dezembro foi apenas o começo de uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter previsto. A data da apresentação estava chegando. Era domingo, 15 de dezembro. O último almoço em família antes das festividades de final de ano. Eu havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Faria minha famosa lasanha de frango, prepararia uma sobremesa especial e, no momento certo, mostraria meu vestido amarelo. Estava genuinamente empolgada, acreditando que seria um momento de conexão com meu filho e minha nora. Como eu estava enganada sobre as pessoas que achava que me amavam. Como eu estava despreparada para descobrir o verdadeiro caráter deles. E como eles estavam longe de imaginar que aquela seria a última vez que teriam a chance de me tratar com desrespeito. Mas antes de contar o que aconteceu naquele domingo que mudou tudo, preciso que vocês entendam uma coisa muito importante. Esta não é apenas uma história sobre um vestido ou sobre uma família disfuncional. É uma história sobre dignidade, sobre justiça, e sobre como às vezes a vida nos dá exatamente as ferramentas que precisamos para nos vingarmos de quem nos machuca. Contem aí nos comentários de que cidade vocês são. Adoro conhecer pessoas de lugares diferentes que acompanham o canal. E se vocês gostam de histórias reais que mexem com nossas emoções, cliquem no sininho para se inscrever no Vovó Lembrou, porque o que vem pela frente vai deixar vocês sem palavras. Agora vou contar exatamente o que aconteceu naquela manhã de domingo, quando descobri que tipo de pessoas eu estava criando na minha própria família. Acordei naquela manhã de domingo com uma sensação estranha no peito. Era 15 de dezembro de 2024, e pela primeira vez em meses, senti aquela energia que há muito tempo não experimentava. Coloquei meu avental florido, o mesmo que usava quando tinha a floricultura, e comecei a preparar o almoço especial. Queria que tudo estivesse perfeito para mostrar meu vestido novo. Comecei cedo, por volta das 7 da manhã. Preparei a massa da lasanha do zero, como minha mãe me ensinou quando eu era menina. Refogei o frango desfiado com cebola dourada, tomates frescos do meu pequeno quintal, temperos que cultivava em vasinhos na janela da cozinha. O molho branco ficou cremoso na medida certa. E o queijo que ralei era daqueles bem curados que comprava na feira toda quarta-feira. Enquanto cozinhava, minha mente voava para o momento em que abriria o guarda-roupa e revelaria minha surpresa. Tinha ensaiado mentalmente como seria. Tiraria o vestido do cabide com cuidado, seguraria ele bem estendido e diria algo como: "Olhem o que comprei para o Réveillon." Imaginei o sorriso de Marcelo, talvez até um abraço. Quem sabe Jéssica faria algum comentário gentil?
reconhecendo meu esforço para me cuidar melhor. Às 10h30, terminei de arrumar a casa. Pus a mesa com minha toalha de renda, a mesma que ganhei de presente de casamento há 45 anos. Coloquei as flores que tinha cortado do jardim num vaso de cristal que era herança da minha avó. Tudo estava impecável, cheiroso, acolhedor. Era assim que uma casa de família deveria ser nos domingos. Marcelo e Jéssica chegaram pontualmente ao meio-dia, como sempre faziam. Ele usando uma camisa polo azul, ela com um vestido preto justo que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria do mês. Carregava uma bolsa enorme de couro que parecia ter saído direto da vitrine de alguma loja caríssima do shopping. "Oi, mãe." Marcelo me cumprimentou com um beijinho rápido na bochecha, já olhando para o celular. Jéssica acenou de longe, ocupada tirando uma selfie próxima à janela da sala, aproveitando a luz natural. Durante o almoço, tentei puxar conversa sobre os planos para as festividades de fim de ano. Marcelo contou sobre as vendas de carros que estavam fracas por causa da crise. Reclamou dos clientes que prometiam voltar, mas nunca apareciam. Jéssica falou sobre seus projetos nas redes sociais, sobre marcas que queriam parcerias, números de engajamento que eu fingia entender. "Sogra, a senhora já pensou no que vai usar no Réveillon?" perguntou Jéssica, mexendo distraída na salada. "Porque aquelas roupas escuras que a senhora sempre usa são muito deprimentes. A senhora precisa se animar, sair dessa fase de luto eterno." Era exatamente a deixa que eu estava esperando. Meu coração acelerou. Levantei da mesa com um sorriso tímido e disse: "Na verdade, eu comprei uma roupa nova. Vocês querem ver?" Marcelo ergueu os olhos do prato, surpreso. "Sério, mãe? Que bom. Faz tempo que a senhora não compra nada para si." Fui até o quarto com passos ligeiros. Abri o guarda-roupa e peguei meu tesouro amarelo. Voltei para a sala segurando o vestido com todo cuidado, como se fosse uma peça de museu. Estava radiante, sentindo-me uma menina exibindo sua boneca nova. "Olhem só o que comprei para o Réveillon", anunciei, estendendo o vestido na frente do corpo para que eles pudessem ver como ficaria em mim. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Jéssica parou de mastigar, olhou para o vestido, depois para mim, depois para Marcelo. Uma expressão estranha passou pelo rosto dela. Uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar imediatamente. Então ela soltou uma risadinha. Não era uma risada alegre, de aprovação. Era aquele tipo de riso que precede comentários maldosos, que anuncia humilhação. Conhecia bem esse som, porque ela já havia feito isso outras vezes. "Ai, sogra", ela disse, balançando a cabeça com ar de quem está lidando com uma criança teimosa. "A senhora sabe que eu gosto muito da senhora, né? Mas preciso ser sincera." Meu estômago se contraiu. Sabia que nada bom viria depois daquela introdução. Dizem por aí que amarelo atrai riqueza, mas no caso da senhora, só vai atrair pobreza e miséria mesmo. As palavras saíram da boca dela com uma naturalidade assustadora, como se fosse um comentário sobre o clima. Ela não estava brava, não estava alterada. Estava apenas sendo cruel por diversão, pelo prazer sádico de me diminuir. Marcelo, meu próprio filho, a criança que carreguei no colo, que ninei quando estava doente, que defendi de todos os perigos do mundo, começou a gargalhar. Não foi uma risadinha constrangida ou nervosa. Foi uma gargalhada alta, genuína, como se a observação da esposa fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha ouvido. "Nossa, Jéssica, você é terrível", ele disse entre risos. "Mas é verdade, mãe. A senhora com esse vestido amarelo vai parecer um canário velho tentando voar." Eles riram juntos. Riram da minha cara, da minha tentativa de me sentir bonita, da minha ingenuidade em acreditar que eles poderiam me apoiar. Riram como se eu fosse um animal de circo fazendo truques para divertir a plateia. Fiquei ali parada, segurando o meu vestido amarelo, sentindo cada fibra do meu ser se despedaçar. Não era apenas sobre a roupa. Era sobre tudo que aquele momento representava. A minha tentativa de voltar a viver, de me sentir mulher outra vez, de acreditar que ainda poderia ser querida e respeitada pela minha família. Durante todos aqueles segundos de risada, minha mente viajou para outras ocasiões similares. Lembrei da vez que tentei fazer um bolo de chocolate diferente, com uma receita que vi na televisão, e Jéssica disse que ficou pesado demais.
muito antiquado. Lembrei de quando cortei o cabelo num salão novo, e ela comentou que parecia uma peruca mal colocada. Lembrei de todas as vezes que tentei participar das conversas sobre tecnologia, e ela me interrompia dizendo que pessoas da sua geração não entendem essas coisas. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu havia investido emocionalmente, havia me permitido sonhar, havia acreditado que poderia ser aceita e celebrada. E eles destruíram tudo isso com uma crueldade que me deixou sem palavras. Ah, mãe, desculpa, Marcelo disse ainda sorrindo. Não leva a mal não. É que a senhora realmente não tem muito jeito para essas coisas de moda. Talvez seja melhor comprar algo mais adequado para a sua idade. Adequado para a minha idade. Como se aos 68 anos eu não tivesse mais direito de usar cores, de me sentir bonita, de tentar ser feliz. Como se existisse uma lei que obrigasse mulheres da minha faixa etária a se vestirem eternamente de preto, como viúvas perpétuas que já desistiram da vida. Jéssica pegou o celular e começou a mexer nele, já desinteressada da situação. Para ela, o show havia acabado. Ela havia dito sua piadinha cruel, conseguido a reação esperada, e agora podia voltar à sua rotina de influenciadora digital. Eu era apenas um entretenimento passageiro em seu domingo tedioso. A senhora podia devolver esse vestido e comprar algo mais sóbrio, ela sugeriu sem nem levantar os olhos da tela. Azul marinho fica bem em senhoras maduras. Ou preto mesmo, que nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Como se eu fosse um móvel que precisava combinar com a decoração. Como se minha função fosse apenas não incomodar ninguém com minha presença. Voltei para o quarto em silêncio, pendurei o vestido amarelo de volta no guarda-roupa e fechei a porta. Sentei na beira da cama, olhando para minhas mãos enrugadas, sentindo um peso enorme no peito. Não era tristeza comum, era algo mais profundo. Era a sensação de ter sido traída pelas pessoas que mais amava no mundo. Quando voltei para a sala, eles estavam conversando sobre outros assuntos, como se nada tivesse acontecido. Marcelo falava sobre um cliente difícil. Jéssica mostrava fotos de uma viagem que planejava fazer para o litoral. Minha humilhação já havia sido esquecida, arquivada como mais um momento engraçado para eles contarem depois. Terminei de servir a sobremesa em silêncio. Era um pudim de leite condensado que demorei 2 horas para fazer, caprichando em cada detalhe. Ninguém elogiou. Jéssica comeu apenas 2 colheradas, dizendo que estava tentando manter a forma. Marcelo devorou a tigela inteira enquanto checava mensagens no WhatsApp. Às 3 da tarde, eles foram embora. Beijinhos protocolares, promessas vazias de "na próxima semana a gente se vê". E eu fiquei sozinha com a louça suja e o eco daquela risada cruel ainda reverberando pela casa. Lavei os pratos pensando em cada palavra que havia sido dita. Analisei cada expressão facial, cada tom de voz, cada segundo daqueles momentos terríveis. E foi ali, com as mãos na água quente e sabão, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Eles não sabiam, mas eu estava carregando um segredo há semanas. Um segredo que tinha o poder de transformar completamente nossas vidas. Meu plano original era revelar tudo naquele domingo. Dividir minha alegria com as pessoas que eu mais amava. Ia usar meu vestido amarelo no Réveillon e depois contar a novidade que beneficiaria toda a nossa família. Mas agora, depois de sentir na pele o verdadeiro caráter deles, depois de perceber como me viam realmente, decidi que esse segredo seria guardado de uma forma muito diferente. Fui até o meu quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardava documentos importantes e tirei de lá um papel dobrado cuidadosamente. Era um bilhete. Um bilhete muito especial que eu havia comprado semanas antes, no dia que antecedeu minha ida à boutique. Abri o papel e olhei novamente para os números que tinha decorado. 03, 11, 23, 29, 35, 42. Números que eu escolhi usando datas importantes da minha vida. O dia que me casei, o dia que Marcelo nasceu, o dia que inaugurei a floricultura, o dia que Benedito partiu. Números que se tornaram mágicos na noite de 31 de dezembro de 2024, quando foram sorteados na Mega da Virada. 44 milhões de reais. Era isso que aquele pedacinho de papel representava.
Uma fortuna que eu havia ganhado e que ainda não tinha contado para ninguém. Uma quantia que poderia resolver todos os problemas financeiros da nossa família. Que poderia dar para Marcelo e Jéssica uma vida de luxo. Que poderia transformar nosso relacionamento em algo verdadeiramente especial. Mas eles acabavam de provar que não mereciam nada disso. Sentei na poltrona da sala, ainda segurando o bilhete premiado, e comecei a planejar exatamente como seria minha vingança. Não seria algo impulsivo ou violento. Seria algo calculado, poético, justo. Eles riram do meu vestido amarelo, disseram que ele só me traria pobreza e miséria. Que ironia deliciosa seria provar que estavam completamente enganados. Os dias que se seguiram aquele domingo foram os mais estranhos da minha vida. Acordava todas as manhãs com uma sensação dupla. A dor profunda da humilhação ainda latejando no peito, misturada com uma energia peculiar que nunca havia experimentado antes. Era como se carregasse um poder secreto, uma arma silenciosa que ninguém suspeitava que eu possuía. Na segunda-feira, Marcelo me ligou por volta das 14h. Sua voz soava normal, casual, como se nada extraordinário tivesse acontecido no dia anterior. Oi, mãe, tudo bem? Esqueci de agradecer pelo almoço de ontem. Estava uma delícia, como sempre. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a naturalidade com que ele falava. Para ele, realmente não havia acontecido nada demais. Humilhar a própria mãe era algo tão rotineiro que nem merecia uma reflexão posterior. Estou bem, meu filho. Respondi com uma calma que me surpreendeu. Que bom. Olha, só queria confirmar se a senhora vai passar o Réveillon com a gente mesmo. Jéssica está organizando uma festa pequena aqui em casa. Vai ter alguns amigos dela. A senhora pode vir, claro. Mas, bem, vai ser uma turma mais jovem, né? Mais jovem. Tradução. Eu não seria bem-vinda de verdade. Seria apenas tolerada, a sogra chata que eles não podiam dispensar completamente. Provavelmente ficaria num canto, sendo gentilmente ignorada enquanto eles se divertiam com pessoas da idade deles. Vou pensar sobre isso, Marcelo. Talvez eu faça outros planos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele claramente não esperava essa resposta. Eu sempre aceitava qualquer convite deles. Sempre me adaptava aos planos que faziam sem me consultar. Outros planos? Que outros planos, mãe? Ainda não decidi, mas obrigada pelo convite. Desliguei antes que ele pudesse insistir. Pela primeira vez em anos, senti uma satisfação estranha em deixá-lo sem resposta, em não me comportar de acordo com as expectativas dele. Naquela mesma tarde, fui até a gaveta onde guardava o bilhete premiado e o peguei novamente. Já havia conferido os números dezenas de vezes, mas ainda parecia surreal. Abri o notebook velho que raramente usava e acessei o site da Caixa Econômica Federal. Lá estava. Os números sorteados na Mega da Virada coincidiam exatamente com os que estavam no meu bilhete. 44.672.000 reais. Li o valor várias vezes, tentando compreender a magnitude do que aquilo significava. Era mais dinheiro do que conseguiria gastar em 10 vidas. Era liberdade completa, independência total, poder para fazer qualquer coisa que quisesse. Meu plano original era tão singelo, tão generoso. Queria dar 15 milhões para Marcelo sair da vida medíocre de vendedor e montar um negócio próprio. 15 milhões para Jéssica realizar todos os sonhos materialistas que ela sempre ostentava nas redes sociais. E 14 milhões para mim, uma quantia mais do que suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Imaginei como seria a cena. Eu chegaria na festa de Réveillon usando meu vestido amarelo, esperaria a virada. E depois, quando todos estivessem brindando, revelaria meu segredo. Seria um momento mágico, de união familiar, de gratidão e alegria compartilhada. Eles finalmente me veriam como alguém especial, alguém que merecia respeito e carinho. Mas agora esse cenário me parecia patético. Por que eu deveria recompensar pessoas que me tratavam com desprezo? Por que premiaria quem me humilhava sistematicamente? Durante os dias seguintes, observei minha rotina com olhos diferentes. Cada produto barato que comprava no supermercado,
Cada conta de luz que me preocupava, cada pequena economia que fazia por necessidade, tudo isso agora era opcional. Eu poderia comprar a casa mais cara de Petrópolis, viajar para qualquer lugar do mundo, comer nos restaurantes mais sofisticados, mas escolhi manter minha vida exatamente igual, porque tinha um plano se formando na minha cabeça. Na quarta-feira, Jéssica apareceu na minha casa sem avisar. Era por volta das 4 da tarde, e ela estava carregando várias sacolas de compras. Entrou sem cerimônia, como sempre fazia, e despejou as compras na mesa da cozinha. Oi, sogra! Estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha. Olha só, comprei umas coisinhas para o fim de ano. Começou a tirar das sacolas vestidos caríssimos, sapatos de marca, maquiagens importadas. Tudo o que custava mais do que minha aposentadoria de um mês inteiro. Ela fazia questão de mostrar cada item, comentar o preço, explicar onde tinha comprado. Este vestido aqui custou R$ 1.200, mas estava em promoção. É para usar no Réveillon. Que cor linda, né? É um dourado bem sofisticado, nada exagerado. Enquanto ela falava, eu observava cada detalhe do seu comportamento. A forma como se gabava dos gastos, como fazia questão de frisar que podia comprar coisas caras, como me olhava de soslaio para ter certeza de que eu estava impressionada com seu poder de consumo. E a senhora, sogra? Já decidiu o que vai usar? Espero que não seja aquele vestido amarelo. Ela riu, como se fosse uma piada interna entre nós. Senti a raiva subir pela garganta, mas mantive o rosto sereno. Ainda não decidi, Jéssica. Olha, posso dar uma sugestão? Tem uma loja lá no centro que vende roupas mais adequadas para senhoras da sua idade. Nada muito jovem, mas pelo menos fica elegante. Posso te levar lá qualquer dia. Adequadas para minha idade. Novamente esse conceito absurdo de que eu deveria me vestir como uma múmia porque passei dos 60 anos. Obrigada, mas não precisa se preocupar comigo. Ela ficou mais alguns minutos exibindo suas compras e depois foi embora. Não sem antes comentar que eu estava muito quieta ultimamente e que isolamento não fazia bem para pessoas da minha idade. Depois que ela saiu, fui até o espelho do banheiro e me olhei longamente. Via uma mulher de 68 anos, com cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Mas também via algo que não percebia há muito tempo: determinação. Havia um brilho novo no meu olhar, uma energia que não existia antes. Peguei o telefone e liguei para a Caixa Econômica Federal. Queria saber todos os detalhes sobre como receber o prêmio, quais documentos precisaria levar, quanto tempo levaria para o dinheiro ficar disponível. A atendente foi muito gentil, explicou todo o processo. Marquei um horário para a sexta-feira seguinte. Na quinta-feira, passei o dia inteiro planejando cada detalhe do que faria nos próximos dias. Primeiro, resgataria o prêmio discretamente. Depois, organizaria minha estratégia de vingança. Não seria nada violento ou destrutivo. Seria algo elegante, poético, perfeitamente justo. Também decidi que usaria meu vestido amarelo no Réveillon. Não importava o que ninguém dissesse. Não apenas usaria, como faria questão de estar deslumbrante. Marquei horário numa cabeleireira, numa manicure, até numa maquiadora. Ia me arrumar como uma rainha para minha grande noite de vingança. Na sexta-feira de manhã, vesti minha roupa mais séria, peguei todos os documentos e fui até a Caixa Econômica Federal. Meu coração batia forte enquanto esperava na fila preferencial. Quando chegou minha vez, entreguei o bilhete premiado para o funcionário. Nossa Senhora, a senhora ganhou na Mega da Virada. Parabéns, ele disse, genuinamente emocionado. Foi a primeira vez em semanas que alguém demonstrou alegria genuína por algo relacionado a mim. Quase chorei ali mesmo. O processo demorou quase 2 horas. Assinei documentos, tirei fotos, respondi perguntas, escolhi como queria receber o dinheiro. Optei por não dar entrevistas para a imprensa. Queria manter sigilo total até o momento certo. Quando saí da agência, tinha nas mãos um comprovante que mudaria minha vida para sempre. O dinheiro estaria disponível na minha conta em 5 dias úteis. Ou seja, na próxima quinta-feira, véspera do Réveillon. Durante o fim de semana,
Marcelo me ligou mais 2 vezes insistindo para eu confirmar minha presença na festa deles. Percebi uma ansiedade estranha na voz dele, como se minha ausência pudesse estragar os planos de alguma forma. Mãe, a Jéssica quer muito que a senhora vá. Ela até comentou que se sente mal por ter brincado com aquele vestido amarelo. Disse que foi só uma brincadeira, que a senhora não levou a mal, né? Brincadeira. Era assim que eles classificavam minha humilhação. Uma brincadeirinha inocente que eu deveria aceitar de bom grado, porque afinal, eles eram jovens, e eu era apenas uma velha sem senso de humor. Diga para a Jéssica não se preocupar. Não levei a mal mesmo. E podem contar comigo para o Réveillon. Vou sim. Que bom, mãe! A senhora vai ver como vai ser divertido. Divertido. Se ele soubesse o quão divertido realmente seria, provavelmente não dormiria nas próximas semanas. No domingo seguinte, último domingo do ano, eles vieram para o almoço como sempre. Preparei uma refeição especial. Tender assado com abacaxi, farofa de passas, salada tropical, pavê de chocolate. Quis caprichar porque sabia que seria nossa última refeição como família, pelo menos da forma como conhecíamos. Durante o almoço, observei cada gesto, cada palavra, cada expressão. Marcelo estava animado, falando sobre as metas de vendas para o ano seguinte. Jéssica planejava em voz alta como seria a festa, quantas pessoas viriam, que tipo de bebida serviria. Ah, sogra, trouxe uma coisa para a senhora, disse Jéssica, tirando da bolsa um pequeno embrulho. É um presentinho de Natal atrasado. Abri o pacote e encontrei um frasco de perfume barato, daqueles que vendem em farmácia. O tipo de presente que se dá para conhecidos distantes ou funcionárias domésticas. Era evidente que ela havia comprado na última hora, sem qualquer cuidado ou carinho. Muito obrigada, Jéssica. Que thoughtful da sua parte. Ela sorriu com satisfação, achando que havia cumprido seu papel de nora gentil. E a senhora? O que vai dar de presente para a gente? Perguntou Marcelo, meio brincando, meio sério. Sorri misteriosamente. Vocês vão ver. Tenho uma surpresa especial para vocês no Réveillon. Que tipo de surpresa? Insistiu Jéssica com aquela curiosidade invasiva que sempre demonstrava. Se eu contar, não vai ser mais surpresa, né? Eles riram achando que se tratava de algo singelo. Talvez um bolo caseiro ou algum presente modesto que eu poderia ter comprado com minha aposentadoria. Como eles estavam enganados. A surpresa que eu tinha preparada seria muito maior do que suas mentes pequenas poderiam imaginar. E o melhor de tudo, seria uma lição que eles jamais esqueceriam sobre respeito, humildade e as consequências de nossas ações. Quando eles foram embora naquela tarde, despedi-me com beijos carinhosos, como sempre fazia. Mas no fundo do meu coração, sabia que estava me despedindo para sempre da ingenuidade, da paciência infinita, da aceitação passiva dos maus tratos. A partir de quinta-feira, quando o dinheiro estivesse na minha conta, eu seria uma mulher completamente diferente. Rica, poderosa, independente. E eles descobririam tarde demais que tipo de pessoa realmente era a velhinha que eles tanto gostavam de humilhar. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, mas para mim era o dia mais luminoso dos últimos meses. Era 30 de dezembro, véspera do Réveillon, e finalmente chegara o momento que vinha planejando há semanas. Acordei às 5 da manhã, não por obrigação, mas por pura ansiedade. Meu corpo vibrava com uma energia que há anos não sentia. Tomei meu café da manhã observando a chuva que batia na janela da cozinha. Cada gota que escorria pelo vidro parecia simbolizar as lágrimas que derramei ao longo desses anos de desrespeito. Mas hoje essas lágrimas acabariam. Hoje começaria uma nova era na minha vida. Às 9 horas, estava na porta do salão de beleza Elegância, no centro de Petrópolis. Tinha marcado um pacote completo. Cabelo, unhas, sobrancelhas, maquiagem. Dona Lourdes, a proprietária, me recebeu com aquele sorriso profissional de quem não me via há mais de 2 anos. Nossa, Dona Elvira, que surpresa! A senhora sumiu daqui. O que traz a senhora hoje? Quero ficar deslumbrante para uma ocasião muito especial. Respondi, sentando-me na cadeira em frente ao espelho grande. Durante as próximas 4 horas, me transformei. Meus cabelos grisalhos ganharam reflexos prateados elegantes.
Foram cortados num estilo moderno que rejuvenesceu meu rosto em pelo menos 10 anos. As unhas ficaram impecáveis com um esmalte dourado discreto. A maquiagem realçou meus olhos castanhos, disfarçou as marquinhas do tempo, trouxe vida ao meu rosto. Quando me olhei no espelho ao final do processo, quase não me reconheci. Ali estava uma mulher sofisticada, elegante, que irradiava confiança. Não era mais a viúva resignada que se escondia atrás de roupas sem graça. Era alguém poderosa, alguém que merecia respeito. Meu Deus, Dona Elvira, a senhora está irreconhecível. Que evento especial é esse? Perguntou Dona Lourdes, claramente impressionada com a transformação. Uma festa de família, respondi, deixando uma gorjeta generosa. Uma festa que ninguém vai esquecer. Saí do salão me sentindo como uma atriz, se preparando para o papel mais importante da carreira. Cada passo que dava pelas ruas de Petrópolis era firme, decidido. As pessoas que passavam por mim olhavam 2 vezes, intrigadas com minha mudança. De tarde, fui até uma joalheria que conhecia há décadas. Queria complementar minha produção com algo especial. Escolhi um colar de pérolas clássico e brincos de diamante pequenos, mais autênticos. Peças que valiam mais do que eu ganhava em 6 meses, mas que agora podia comprar sem piscar os olhos. São para presente? Perguntou o vendedor, embalando as peças em estojos aveludados. São para mim mesma, respondi com um sorriso que não consegui disfarçar. Voltei para casa carregando minhas compras e a certeza de que estava pronta para a performance da minha vida. Pendure o vestido amarelo na porta do guarda-roupa, arrumei as joias sobre a cômoda. Separei a maquiagem que comprara para retoques durante a festa. Por volta das 6 da tarde, Marcelo ligou para confirmar os últimos detalhes. Oi, mãe! Como está? Ansiosa para hoje à noite? Mais do que ele poderia imaginar. Estou sim, meu filho. Vai ser uma noite inesquecível. A Jéssica está terminando de arrumar tudo aqui. Vai ter uns 15 amigos dela, pessoal legal. A senhora vai gostar de conhecer. Pessoal legal. Provavelmente jovens ricos que me veriam como a sogra antiquada que estava ali apenas por educação. Que ironia seria quando descobrissem quem realmente era a pessoa mais rica da festa. Que horas devo chegar? Umas 9h30 está bom. O jantar vai ser servido às 10. Depois a gente espera à meia-noite com champanhe e fogos. Perfeito. Até logo, querido. Desliguei e me dirigi para o banheiro. Tomei um banho demorado, usando sabonetes perfumados que havia comprado especialmente para essa ocasião. Cada gesto era ritualístico, como uma preparação cerimonial. Às 7h30, comecei a me vestir. Primeiro a lingerie nova, depois o vestido amarelo. Quando o tecido deslizou pelo meu corpo, senti uma energia especial. Era como se a peça tivesse poderes mágicos, como se realmente fosse atrair riqueza. Só que de uma forma que Jéssica jamais poderia ter previsto. Coloquei as joias, retoquei a maquiagem, borrifei um perfume caro que comprara pela manhã. Quando me olhei no espelho, de corpo inteiro, vi uma mulher que não existia há décadas. Elegante, segura, radiante. O vestido amarelo, longe de me fazer parecer ridícula, me dava um ar majestoso, quase real. Eram 8h15 quando o telefone tocou. Era Jéssica. E sua voz soava estranhamente tensa. Sogra, desculpa incomodar, mas preciso falar uma coisa com a senhora. Meu coração acelerou. Será que ela suspeitava de algo? Claro, Jéssica. O que foi? É sobre hoje à noite. Sabe, a turma que vai vir é bem diferente da senhora. São pessoas jovens, que gostam de música alta, bebem bastante, falam sobre assuntos que talvez a senhora não entenda muito bem. Entendi perfeitamente onde ela queria chegar. Estava tentando me desencorajar a ir, criando uma desculpa elegante para me excluir da festa. Estou falando isso porque me preocupo com a senhora. Talvez fosse melhor a senhora ficar em casa, descansar, assistir a virada na televisão. É mais confortável para pessoas da sua idade, né? Pessoas da minha idade. Sempre essa classificação, como se eu fosse uma espécie diferente de ser humano, incapaz de conviver com gente normal. Que carinhosa da sua parte se preocupar comigo, Jéssica. Mas não se preocupe. Vou ficar bem. Ai, sogra, a senhora não entendeu. É que
Entendi perfeitamente. Mas vou sim à festa. Marcelo me convidou e eu aceite. Até logo. Desliguei antes que ela pudesse continuar tentando me dissuadir. Estava claro que ela sentia que algo estava diferente, que eu não estava reagindo às provocações como sempre fazia. Sua intuição de predadora estava alertando que a presa havia mudado. Às 9 horas, chamei um táxi. Poderia ter ido de ônibus, como sempre fazia, mas hoje queria chegar com estilo. Quando o motorista me viu, ficou visivelmente impressionado. "A senhora está linda. Festa especial?" "Muito especial", respondi, acomodando-me no banco traseiro. Durante o trajeto até a casa de Marcelo, repassei mentalmente meu plano. Chegaria, cumprimentaria todos educadamente, participaria do jantar, conversaria amigavelmente, esperaria à meia-noite, brindaria com todos, e depois, quando a euforia da virada passasse, faria meu anúncio. A casa deles ficava num condomínio de classe média na zona sul da cidade. Quando cheguei, já havia vários carros estacionados na frente. Música eletrônica tocava alto, luzes coloridas piscavam pelas janelas. Era exatamente o tipo de festa que eles achavam inadequada para mim. Toquei a campainha e Marcelo veio atender. Quando me viu, sua expressão mudou completamente. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu num silencioso. "Mãe, nossa, a senhora está diferente?" Completei com um sorriso. "Está deslumbrante. Esse cabelo, essa maquiagem e o vestido." Ele parou, como se lembrasse de algo desagradável. "É o vestido amarelo?" "Exatamente o mesmo que vocês riram tanto semana passada." Ele ficou visivelmente constrangido. "Mãe, sobre aquilo, nós não quisemos magoar a senhora. Foi só uma brincadeira bobinha." "Eu sei, querido. Não me magoei nada." Entramos na sala, onde cerca de 15 pessoas conversavam animadamente. Todos jovens, bem vestidos, carregando copos de bebidas caras. Quando me viram, as conversas diminuíram de tom. Alguns olharam com curiosidade, outros com aquela educação formal que se usa com idosos em festas familiares. Jéssica apareceu da cozinha carregando uma bandeja de canapés. Quando me viu, quase deixou tudo cair no chão. Sua reação foi ainda mais dramática que a de Marcelo. "Sogra, meu Deus, a senhora está... Nossa!" Ela não conseguia terminar as frases, claramente chocada com minha transformação. O vestido amarelo que ela havia ridicularizado estava ali, no mesmo corpo que ela considerava inadequado, mas agora irradiando uma elegância que ela não podia negar. "Jéssica, querida, que festa linda vocês prepararam." Obrigada." Ela gaguejou, ainda processando minha aparência. Durante a hora seguinte, circulei pela festa conversando com os convidados. Para minha surpresa, várias pessoas se mostraram interessadas em conversar comigo. Descobri que alguns eram empresários, outros profissionais liberais, gente interessante que tinha muito mais a oferecer do que Jéssica havia sugerido. Uma jovem arquiteta chamada Carolina ficou fascinada quando contei sobre minha experiência com a floricultura. "Que incrível! Eu adoro arranjos florais." "A senhora deve ter tantas histórias interessantes." Um rapaz que trabalhava com marketing digital me fez várias perguntas sobre empreendedorismo, interessado na minha trajetória de mulher que tocou um negócio por décadas. A geração da senhora tinha uma pegada para negócios que nossa geração perdeu, ele comentou. Enquanto conversava, observava Jéssica pelo canto do olho. Ela estava claramente incomodada com a atenção que eu estava recebendo, com o fato de seus amigos estarem me tratando com respeito e interesse genuíno. Várias vezes a vi sussurrando com Marcelo, provavelmente tentando entender minha súbita metamorfose. O jantar foi servido às 10 em ponto. Uma mesa farta, bem organizada, com pratos sofisticados que mostravam o esforço de Jéssica para impressionar seus convidados. Sentei-me numa das pontas, ao lado de Carolina e de um casal simpático que morava no mesmo condomínio. Durante a refeição, continuei observando meu filho e minha nora. Eles não conseguiam disfarçar o desconforto com minha presença transformada. Era como se eu tivesse quebrado um acordo tácito, desrespeitado meu papel de coadjuvante invisível na vida deles.
Às 11h30, Jéssica subiu o som e distribuiu taças de champanhe para todos. Gente, faltam 30 minutos para 2025. Vamos brindar ao ano que está chegando. Peguei minha taça, observando as bolinhas douradas que subiam pela espuma. Em meia hora, minha vida mudaria para sempre. Em meia hora, a dinâmica desta família seria completamente diferente. Marcelo se aproximou de mim com sua taça na mão. Mãe, queria fazer um brinde especial para a senhora. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por fazer parte da nossa família. Família. A palavra soou estranha vinda dele, principalmente depois de semanas planejando como me livrar justamente dessa dinâmica familiar tóxica. Obrigada, meu filho. Eu também tenho um brinde especial para fazer, mas vou esperar a meia-noite oficial. Ele sorriu, curioso. Que mistério, hein? Agora fiquei intrigado. Se ele soubesse o tamanho do mistério que estava prestes a ser revelado, provavelmente não conseguiria nem terminar seu champanhe. Mas por enquanto, eu continuaria sorrindo, sendo a sogra educada, aguardando o momento perfeito para detonar a bomba que carregava há semanas. Faltavam 28 minutos para a maior reviravolta da minha vida. A contagem regressiva na televisão começou a tocar no fundo da festa. 10, 9, 8... Meu coração batia no mesmo ritmo dos números que diminuíam. Ergui minha taça junto com todos os outros, mas minha mente estava focada no que viria depois. 7, 6, 5... As pessoas ao meu redor gritavam animadamente, abraçavam-se, celebravam a chegada de mais um ano. 4, 3, 2, 1... Feliz Ano Novo! Fogos de artifício explodiram no céu lá fora, iluminando a noite com cores vibrantes. As pessoas se beijavam, se abraçavam, faziam seus votos de prosperidade e felicidade. Marcelo me deu um beijo no rosto, Jéssica me abraçou formalmente, e por alguns minutos participei daquele ritual de esperança que marca a virada de ano. Mas enquanto todos comemoravam, eu aguardava o momento certo. Deixei a euforia inicial se acalmar. Esperei que as primeiras emoções passassem. Por volta das 12h20, quando as conversas voltaram ao ritmo normal, e alguns convidados já pensavam em ir embora, decidi que era hora. Aproximei-me da mesa central onde estavam os restos do jantar e as taças vazias. Peguei uma faca pequena e bati levemente numa taça, produzindo um som cristalino que chamou a atenção de todos. "Pessoal, com licença!" falei, erguendo a voz o suficiente para que todos parassem de conversar. "Gostaria de fazer um brinde especial, se vocês permitirem." Todas as cabeças se viraram na minha direção. Marcelo e Jéssica me olhavam com curiosidade, provavelmente esperando algum discurso emotivo sobre família e gratidão. Como vocês sabem, 2024 foi um ano interessante para mim. Perdi algumas ilusões, descobri algumas verdades, aprendi lições importantes sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Comecei devagar, deixando as palavras pairarem no ar. Alguns convidados se aproximaram, intrigados com meu tom solene. "Vocês sabem que eu sou viúva, que vivo da minha aposentadoria, que sempre levei uma vida simples e modesta. Pelo menos era assim até algumas semanas atrás." Pausei dramaticamente, observando as expressões confusas ao meu redor. Marcelo franziu a testa, como se tentasse entender aonde eu queria chegar. No dia 15 de dezembro, algo extraordinário aconteceu comigo. Algo que mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que realmente importa. Jéssica me olhava com uma expressão estranha, como se pressentisse que algo não estava certo. Sua intuição de predadora estava funcionando, mas já era tarde demais. Naquele dia, meu filho e minha nora vieram almoçar na minha casa, como fazem todos os domingos. Eu estava muito animada porque queria mostrar um vestido novo que havia comprado. Este vestido amarelo que estou usando agora. O silêncio na sala se intensificou. Marcelo e Jéssica trocaram olhares rápidos, claramente desconfortáveis com a direção que minha fala estava tomando. Quando mostrei o vestido, minha nora fez um comentário muito interessante. Ela disse que amarelo supostamente atrai riqueza, mas que no meu caso só iria atrair pobreza e miséria. Meu filho achou isso muito engraçado. Alguns convidados começaram a se mexer desconfortavelmente.
A atmosfera festiva estava se transformando em algo tenso, quase constrangedor. Na época, achei que eles estavam certos. Afinal, o que uma viúva aposentada poderia saber sobre riqueza? Como eu poderia contestar a sabedoria de pessoas jovens e bem-sucedidas? Minha voz começou a ganhar uma força que surpreendeu até a mim mesma. Cada palavra saía carregada de emoção contida, de anos de humilhação engolida. Mas vocês sabem o que é realmente engraçado nesta história? É que 3 dias antes daquele almoço, no dia 12 de dezembro, eu havia comprado um bilhete da Mega da Virada. Um bilhete com números que escolhi cuidadosamente, usando datas importantes da minha vida. O silêncio agora era absoluto. Nem o som da respiração das pessoas parecia existir. Todos estavam hipnotizados, esperando o desfecho da minha revelação. E sabem qual foi o resultado desse bilhete no dia 31 de dezembro? No sorteio da Mega da Virada? Tirei da minha bolsa o comprovante que havia recebido na Caixa Econômica Federal. Desdobrei o papel lentamente, saboreando cada segundo daquele momento. 44.672.000 reais. As palavras saíram da minha boca como uma bomba nuclear. O impacto foi imediato e devastador. Algumas pessoas soltaram exclamações abafadas. Outras ficaram boquiabertas. Marcelo empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse fugido do seu rosto. Jéssica deixou escapar um "não é possível", quase inaudível. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu ganhei 44 milhões de reais na loteria. E sabem qual era meu plano original? Continuei falando, mas agora minha voz estava impregnada de uma ironia amarga que cortava o ar como uma lâmina. Meu plano era usar este vestido amarelo no Réveillon. E depois, na hora do brinde, contar para toda a família. Ia dar 15 milhões para o Marcelo montar um negócio próprio. 15 milhões para a Jéssica realizar todos os sonhos dela e ficar com 14 milhões para mim. Marcelo tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Jéssica se segurava no braço de uma cadeira, claramente em choque. Era para ser um momento de alegria, de união familiar, de gratidão compartilhada. Eu imaginava como seria lindo ver vocês felizes, realizados, gratos por terem uma mãe e sogra que pensava no bem-estar da família. Pausei novamente, deixando o peso das possibilidades perdidas se instalar na mente de todos os presentes. Mas aí aconteceu aquela cena do domingo. Aquela risada cruel, aquele desprezo pela minha tentativa de me sentir bonita. E eu percebi uma coisa muito importante. Vocês não mereciam nada daquilo. A expressão no rosto de Jéssica mudou da incredulidade para o desespero. Ela finalmente entendeu a magnitude do que havia perdido com sua língua venenosa. Então decidi guardar meu segredo. Decidi vir aqui hoje, usar meu vestido amarelo que só atrai pobreza e miséria, e revelar a verdade no momento certo. O momento em que vocês descobririam que estavam completamente errados. Marcelo finalmente conseguiu articular algumas palavras. Mãe, nós não sabíamos. Foi só uma brincadeira. Uma brincadeira? Cortei, minha voz agora carregada de décadas de mágoa reprimida. Humilhar uma idosa. Zombar da tentativa dela de se sentir bonita. Ridicularizar alguém que só queria um pouco de respeito e carinho. Isso é brincadeira? O silêncio voltou a dominar o ambiente. Alguns convidados começaram a se dirigir discretamente para a porta, claramente constrangidos com a situação. Vocês riram do meu vestido amarelo, disseram que ele só me traria pobreza e miséria. Pois bem, vocês estavam parcialmente certos. Ele realmente trouxe pobreza e miséria. Mas não para mim. Jéssica começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era desespero puro. Ela estava calculando mentalmente tudo o que havia perdido, todos os sonhos que poderiam ter se tornado realidade. Mãe, por favor! Marcelo tentou se aproximar, mas eu ergui a mão, pedindo que ele mantivesse distância. Agora vou explicar o que acontecerá daqui para frente. Amanhã pela manhã, vou à agência de viagens e comprarei uma passagem para a Europa. Sempre quis conhecer os campos de lavanda da Provence, os jardins de Monet em Giverny, os mercados de flores de Amsterdã. Continuei falando, minha voz agora firme e decidida, como a de uma executiva anunciando decisões corporativas.
Vou viajar pelo mundo pelos próximos meses. Talvez compre uma casa na Toscana ou um apartamento em Paris. Talvez invista em negócios, ou simplesmente gaste tudo vivendo intensamente os anos que me restam. Marcelo estava claramente desesperado. Mãe, nós podemos conversar, resolver isso. Nós te amamos, nós... Amam? Interrompi com uma risada seca. Vocês me amam tanto que passaram anos me humilhando, me diminuindo, me tratando como um estorvo. Esse amor chegou tarde demais, meu filho. Jéssica finalmente encontrou sua voz, embora ela tremesse visivelmente. Sogra, eu peço desculpas. Eu estava errada. Eu fui cruel. Por favor, me perdoe. Olhei para ela com a frieza que ela merecia. Suas desculpas também chegaram tarde demais, querida. Vocês tiveram anos para me tratar com respeito. Escolheram não fazê-lo. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Os poucos convidados que ainda restavam se afastaram, criando um corredor para minha saída. Onde a senhora vai? Perguntou Marcelo, sua voz quase um sussurro. Para casa, arrumar minhas malas. E depois, para minha nova vida. Uma vida onde sou tratada com a dignidade que sempre mereci. Parei na porta e me virei uma última vez. Ah, e sobre o vestido amarelo. Vocês estavam certos sobre uma coisa. Ele realmente trouxe mudanças financeiras dramáticas para a nossa família. Trouxe riqueza para quem merecia e pobreza para quem não soube valorizar o que tinha. Saí da casa caminhando erguida, com a elegância de uma rainha que acabara de reconquistar seu reino. Atrás de mim, ouvi soluços, vozes desesperadas tentando me chamar de volta, o som de uma família que acabara de descobrir o preço da crueldade. O táxi que havia chamado me esperava na esquina. Entrei no banco traseiro, disse meu endereço e, pela primeira vez em anos, sorri genuinamente. Não era um sorriso de vingança conquistada. Era um sorriso de liberdade absoluta. Enquanto o carro se afastava da casa onde acabara de explodir uma bomba emocional, olhei pela janela e vi Marcelo correndo atrás do táxi, gritando algo que o vento levou embora. Jéssica estava na porta, apoiada no batente, claramente em colapso. Era tarde demais. A Elvira submissa, paciente, que aceitava desrespeito em nome da harmonia familiar, havia morrido naquele domingo de dezembro. Em seu lugar, nascia uma mulher rica, poderosa, que havia aprendido que o amor próprio é o único amor que realmente importa. Meu vestido amarelo havia cumprido sua promessa. Trouxe riqueza extraordinária, mudou completamente minha vida, me deu o poder de escolher meu próprio destino. E o mais delicioso de tudo, provou que às vezes a vida tem um senso de justiça poética perfeito. 44 milhões de motivos para começar de novo, e 0 motivos para olhar para trás. E assim termina a história mais transformadora da minha vida. Hoje, enquanto gravo este vídeo na minha nova casa em Portugal, com vista para os vinhedos do Douro, ainda me emociono ao relembrar cada detalhe daquela noite de Réveillon que mudou tudo para sempre. Sei que muitos de vocês devem estar se perguntando: como é possível que uma história tão extraordinária tenha acontecido de verdade? Como uma simples aposentada de Petrópolis conseguiu dar uma lição tão poderosa sobre respeito e dignidade? Pois bem, meus queridos, a vida às vezes nos reserva reviravoltas que nem o roteirista mais criativo conseguiria imaginar. Quando comprei aquele vestido amarelo, eu era apenas uma viúva solitária tentando encontrar um pouco de alegria numa existência que havia se tornado cinzenta demais. Não tinha a menor ideia de que aquela peça de roupa se tornaria o símbolo da minha liberdade, o catalisador de uma transformação que eu jamais poderia ter previsto. O que mais me marca nesta história toda é como as pessoas revelam seu verdadeiro caráter nos momentos mais inesperados. Durante anos, aceitei comentários maldosos, humilhações disfarçadas de brincadeiras, desrespeito mascarado de preocupação. Achava que isso era normal, que fazia parte de ser uma sogra, uma mãe de filho casado, uma mulher de idade mais avançada. Quantas vezes engoli palavras duras sobre minha roupa estar antiquada? Quantas vezes ouvi que minha comida estava pesada demais ou sem tempero? Quantas vezes me senti diminuída por pessoas que deveriam me amar e me proteger? Durante décadas,
Normalizei esse comportamento porque achava que era isso que a vida me reservava. Mas aquele domingo de dezembro foi diferente. Quando mostrei meu vestido amarelo e recebi aquela resposta cruel, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas a mágoa momentânea. Foi o despertar de uma consciência que havia estado dormindo por anos. Foi perceber que eu merecia coisa melhor, que ninguém tinha o direito de me tratar daquela forma, independentemente de serem minha família ou não. A ironia da situação ainda me faz sorrir. Jéssica disse que amarelo atrai riqueza, mas que eu só atrairia pobreza e miséria. Ela estava certa sobre o amarelo atrair riqueza. Só não imaginou que seria para mim. E também estava certa sobre trazer pobreza e miséria, mas novamente, não para quem ela pensava. Os 44 milhões de reais que ganhei na loteria não foram apenas dinheiro. Foram liberdade pura. Foi a possibilidade de escolher como queria viver o resto da minha vida, com quem queria conviver, como queria ser tratada. Foi poder olhar no espelho e ver uma mulher poderosa, independente, que não precisava mais aceitar migalhas de afeto de ninguém. Sei que muitos de vocês devem estar curiosos sobre o que aconteceu depois daquela noite. Marcelo tentou me procurar várias vezes nos dias seguintes. Ligava desesperadamente, mandava mensagens, até apareceu na minha casa algumas vezes. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Não era mais sobre dinheiro, era sobre dignidade. Jéssica, coitada, descobriu que suas palavras tinham consequências muito mais sérias do que imaginava. Soube por alguns conhecidos que ela entrou em depressão profunda depois de descobrir o tamanho da oportunidade que havia perdido. Não sinto prazer nisso, mas também não sinto pena. Cada um colhe o que planta. O mais interessante é que minha transformação não foi apenas financeira. Descobri que quando você se valoriza, quando se respeita, quando se coloca em primeiro lugar, as pessoas ao seu redor também começam a te ver de forma diferente. Hoje tenho amigos verdadeiros, pessoas que me respeitam pelo que sou, não pelo que posso dar. Moro numa casa linda em Portugal, viajo quando quero, compro o que desejo, vivo cada dia como se fosse um presente. Mas o mais importante, jamais permitiria que alguém me desrespeitasse novamente. Aprendi que o amor próprio é revolucionário, especialmente para mulheres da nossa geração, que fomos criadas para sempre colocar os outros em primeiro lugar. Esta história me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos, descobri que ainda tinha muita vida pela frente, muitos sonhos para realizar, muitas alegrias para experimentar. O dinheiro da loteria foi importante, mas a coragem de me valorizar foi o verdadeiro prêmio. Sei que nem todas as pessoas que assistem este vídeo vão ganhar na loteria, mas todas podem aprender a se valorizar. Todas podem dizer não para relacionamentos tóxicos. Todas podem escolher ser tratadas com respeito. Isso não depende de dinheiro, depende de amor próprio. Por isso resolvi compartilhar minha história aqui no canal Vovó Lembrou, porque acredito que nossa geração tem muito a ensinar para o mundo sobre dignidade, sobre resistência, sobre a importância de nunca desistir de ser feliz. Nossas histórias importam, nossas vozes precisam ser ouvidas, nossas experiências podem inspirar outras pessoas. Quantos de vocês já passaram por situações similares? Quantos já foram desrespeitados por familiares? Quantos já se sentiram invisíveis, diminuídos, tratados como se fossem um estorvo? Quero muito saber suas histórias nos comentários. Compartilhem comigo suas experiências, suas vitórias, suas superações. E olha, gente, esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Revivi momentos dolorosos, emoções intensas, memórias que preferia ter esquecido. Fiz isso porque acredito que nossa história pode ajudar outras pessoas que estão passando por situações similares. Por isso, peço encarecidamente, deixem o like aí embaixo. Esse simples gesto me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo. Inscrevam-se no canal Vovó Lembrou e ativem o sininho das notificações. Temos muitas outras histórias reais para compartilhar, relatos emocionantes de pessoas que superaram desafios, que encontraram forças onde não imaginavam ter, que descobriram que a vida pode começar de novo a qualquer idade. Assistam nossos outros vídeos também. Cada história é única. Cada relato traz uma lição diferente. Temos histórias de superação,
de vingança justa, de descobertas tardias, de amores inesperados. São vidas reais, pessoas de verdade, emoções genuínas. Mas principalmente, comentem. Contem suas histórias, compartilhem suas experiências, digam o que acharam da minha história. Querem saber uma coisa? Eu leio cada comentário, respondo sempre que posso. Me emociono com cada relato que vocês compartilham. Esta é uma comunidade de pessoas que se apoiam, que se entendem, que celebram umas às outras. Há uma coisa muito importante que preciso pedir para vocês. Produzir esses vídeos tem um custo. Preciso de equipamentos de gravação, edição, internet de qualidade. Às vezes contrato ajuda profissional para melhorar a qualidade do conteúdo. Tudo isso para trazer histórias diárias, autênticas, bem produzidas para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo, podem contribuir através do Valeu Demais. É uma forma de vocês fazerem uma doação em dinheiro para ajudar nos custos do canal. Qualquer valor ajuda muito, desde R$ 1 até o quanto vocês puderem contribuir. Isso faria uma diferença enorme para conseguirmos manter a qualidade e a frequência dos nossos vídeos. Não é obrigatório, claro. Quem não pode contribuir financeiramente, pode ajudar de outras formas, curtindo, comentando, compartilhando com amigos e familiares. Toda forma de apoio é bem-vinda e muito importante para nós. Sabem o que mais me emociona? É receber mensagens de pessoas que assistiram nossos vídeos e encontraram coragem para mudar suas próprias vidas. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos, filhos que aprenderam a valorizar suas mães, pessoas que descobriram que merecem respeito independente da idade. Nossa missão aqui vai muito além do entretenimento. Queremos mostrar que nossas histórias têm valor, que nossa geração tem sabedoria para compartilhar, que nunca é tarde para buscar felicidade e dignidade. Cada visualização, cada like, cada comentário nos motiva a continuar. Por favor, não sejam apenas espectadores passivos. Interajam conosco. Digam o que acharam da história, contem situações similares que vocês viveram, sugiram temas para próximos vídeos. Esta é uma conversa, não um monólogo. Quanto mais vocês participam, mais rico fica nosso conteúdo. E se conhecem alguém que precisa ouvir histórias como esta, compartilhem o vídeo. Às vezes uma história pode mudar a perspectiva de vida de uma pessoa. Pode dar coragem para alguém que está sofrendo em silêncio, pode inspirar mudanças necessárias, pode mostrar que existem outras possibilidades. Antes de terminar, quero fazer uma reflexão importante. Esta história não é sobre dinheiro, não é sobre vingança, é sobre dignidade humana. É sobre o direito que todos nós temos de ser tratados com respeito, independente da nossa idade, situação financeira ou posição na família. Espero que vocês entendam a mensagem principal. Vocês merecem ser felizes. Vocês merecem relações saudáveis. Vocês merecem ter suas vozes ouvidas e seus sentimentos respeitados. Não permitam que ninguém os diminua. Não aceitem migalhas de afeto quando merecem banquetes de amor. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte da família Vovó Lembrou. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem suas histórias e, se puderem, contribuam com o Valeu Demais para ajudar nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história real, mais uma lição de vida, mais uma prova de que nossa geração ainda tem muito para ensinar e para viver. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. E lembrem-se, vocês são especiais, vocês importam, vocês merecem o melhor que a vida pode oferecer. Até logo! E que Deus abençoe cada um de vocês.